Abasteci numa madrugada na BR-050, num posto chamado Estrela do Sul. O frentista me deu o troco certo e um comprovante em papel carbono, datado de 1994, e o pagamento em cruzeiros reais. No dia seguinte, a placa e o posto tinham desaparecido da estrada, mas o papel continua comigo até hoje. Bem-vindo ao canal O Segredo das Sombras, e esta noite vou te guiar pelas estradas misteriosas do Brasil. Então se acomode, apague as luzes da cabine e boa viagem. Não se esqueça de se inscrever agora no canal. Isso nos ajuda demais a continuar trazendo as melhores histórias de terror. Relato 1. Abasteci em um posto que não existe mais, mas tenho o comprovante guardado até hoje. O papel amarelado tem o valor em cruzeiros reais e uma data que não consegui explicar para nenhum mecânico. 43 anos rodando asfalto e nunca vi nada igual. Era madrugada de terça quando saí de Uberlândia com destino a Goiânia. Carga de ração, nada demais. O tanque marcava um quarto e eu conhecia aquela BR-050 como a palma da mão. Sempre parava no mesmo posto, uns 15 quilômetros antes do trevo. Só que dessa vez, quando a luz dos faróis iluminou a pista, vi uma placa nova. Posto Estrela do Sul, 2 quilômetros. Estranhei. 20 anos passando por ali e nunca tinha visto essa placa. Mas combustível é combustível, né? Peguei o retorno e entrei numa estradinha de terra batida que parecia ter sido feita ontem. Árvores altas de cada lado, formando um túnel escuro que engolia a luz do caminhão. O posto apareceu numa clareira como se tivesse sido plantado ali. 2 bombas antigas, daquelas amarelas da década de 70, com os números grandes e mecânicos. A luz branca das lâmpadas de vapor de mercúrio deixava tudo meio fantasmagórico. Um carro velho, um Opala azul petróleo, estava parado na lateral, mas não vi ninguém dentro. O frentista era um rapaz magro, de uns 30 anos, usando um macacão que já foi branco, mas estava amarelado pelo tempo. Tinha uma mancha de óleo na altura do peito, sempre na mesma posição, como se fosse parte do uniforme. Ele acenou e veio andando devagar, sem pressa, como quem tem a eternidade pela frente. Boa noite, amigo. Completo? A voz dele era estranha, meio abafada, como se viesse de longe. Pode ser. E verifica o óleo também, por favor. Enquanto ele enchia o tanque, olhei em volta. A bombinha tinha aqueles cartazes publicitários antigos, com mulheres de maiô e carros que pararam de fabricar nos anos 80. O cheiro de gasolina misturado com mato molhado tomava conta de tudo. No ar, um som baixinho de rádio AM tocava uma música que eu conhecia, mas não conseguia lembrar de onde. Vai dar 87 cruzeiros reais, disse o rapaz, limpando as mãos num pano que parecia mais sujo que as próprias mãos. Cruzeiros reais? Achei que tinha escutado errado. Paguei com uma nota de 50 reais e esperei o troco. Ele entrou numa casinha que servia de escritório e demorou uns 5 minutos. Quando voltou, me entregou o troco certinho e um comprovante amarelado, daqueles impressos em papel carbono. Saí do posto meio zonzo, achando que estava precisando de café. Quando cheguei no trevo principal, parei num outro posto conhecido e resolvi conferir o comprovante. A data estava impressa como 15 de março de 94. O valor, 87 cruzeiros reais. O nome do posto, Estrela do Sul Limitada. E embaixo, um endereço que eu conhecia bem, exatamente onde tinha parado. No dia seguinte, na volta, procurei a placa. Nada, nem a estradinha de terra. Perguntei para outros caminhoneiros, para os frentistas do posto conhecido. Todos me olharam como se eu tivesse sonhado, mas o comprovante estava lá, guardado na carteira, real como a chuva que começou a cair naquele momento. Voltei mais 2 vezes naquela semana, sempre de madrugada, sempre no mesmo horário. A estrada seguia reta, sem nenhum retorno, sem nenhuma placa, como se aquele lugar tivesse existido apenas para mim, naquela noite específica. Hoje, 15 anos depois, ainda guardo o comprovante.
O papel está mais amarelo, as letras meio desbotadas, mas ainda dá para ler. Às vezes, quando passo por ali de madrugada, diminuo a velocidade e olho para o lado direito da pista. Procuro a placa, procuro a estradinha. E sempre tenho a sensação de que, se eu quiser mesmo encontrar aquele posto, ele vai estar lá. Desde aquele dia, eu nunca mais duvidei que a estrada guarda segredos que só ela decide quando revelar. Relato 2. A senhora subiu no meu caminhão em Campinas e desceu em Ribeirão Preto sem dizer uma palavra. No banco, deixou um bilhete datado de 17 anos antes. O papel tinha o cheiro de alfazema e uma caligrafia que eu já tinha visto em algum lugar. Dezembro de 2019, véspera do Natal. Eu transportava equipamentos médicos de São Paulo para Ribeirão Preto e a chuva tinha começado logo depois de Jundiaí. Daquelas chuvas pesadas de verão que transformam qualquer estrada numa pista de patinação. Perto de Campinas, na altura do pedágio da Bandeirantes, vi uma figura parada no acostamento. Era uma senhora de uns 60 anos, vestindo um casaco bege e segurando uma sacola de tecido florido. Estava debaixo de uma sombrinha preta, mas mesmo assim estava encharcada. Quando passei por ela, nossos olhos se encontraram pelo retrovisor e ela fez um gesto discreto com a mão. Não era bem um pedido de carona, era mais como um cumprimento, como se me conhecesse. Parei uns 50 metros à frente e liguei a seta de emergência. Ela veio caminhando devagar, sem pressa, como quem sabe que o que tem que acontecer vai acontecer. Quando abriu a porta, o cheiro de alfazema tomou conta da cabine inteira. Boa noite, filho. Você vai para Ribeirão, não vai? A voz era doce, com aquele sotaque do interior paulista que lembra a casa da avó. Disse que sim, que podia levá-la até o centro. Ela sorriu e subiu com dificuldade, mas sem aceitar ajuda. Obrigada, querido. Faz tempo que eu não viajo de caminhão. Durante toda a viagem, ela ficou quieta, olhando pela janela. De vez em quando suspirava ou murmurava alguma coisa que eu não conseguia entender. Perguntei se ela tinha família em Ribeirão, se estava indo para a ceia de Natal. Ela apenas assentiu com a cabeça e disse que sim, que tinha gente esperando por ela. O estranho era que mesmo com a chuva e os vidros embaçados, ela sabia exatamente onde estávamos. Quando passamos pelo trevo de Limeira, ela comentou: "Aqui mudou muito, né? Antes era só pasto." Quando chegamos na entrada de Ribeirão, ela disse: "Pode me deixar ali na rodoviária velha, filho." Rodoviária velha. Fazia anos que tinham construído a rodoviária nova, mas não quis contrariá-la. Parei onde ela pediu, num estacionamento meio abandonado ao lado do que sobrou da antiga rodoviária. Ela desceu devagar, pegou a sacola e se despediu com um aceno. "Que Deus te abençoe, filho, e obrigada pela carona." Sumiu na escuridão como se tivesse se dissolvido na chuva. Só quando já estava na estrada de volta que fui limpar o banco do carona. Debaixo de onde ela tinha sentado, encontrei um papel dobrado. Abri com cuidado, porque estava meio úmido e parecia antigo. Era um bilhete escrito à mão, com letra caprichada de quem aprendeu a escrever antes da máquina de datilografia se popularizar. "Para quem me der carona nesta noite de Natal, muito obrigada pela gentileza. Que 2003 seja um ano abençoado para você e sua família. Com carinho, Marlene Santos." O bilhete estava datado de 17 anos antes. O papel tinha aquela cor amarelada do tempo e o cheiro de alfazema ainda estava ali, grudado nas fibras. Voltei no estacionamento, procurei por ela, perguntei para os guardas noturnos se tinham visto uma senhora de casaco bege. Nada. Como se ela nunca tivesse existido. Nos dias seguintes, não consegui tirar aquilo da cabeça. Voltei à rodoviária antiga, conversei com comerciantes mais velhos da região. Um deles, seu Antônio, da banca de jornais, disse que sim, conhecia uma dona Marlene Santos. Mas ela morreu faz uns 15 anos, rapaz. Era uma senhora muito boa, sempre dava carona para os caminhoneiros quando era mais nova. Guardei o bilhete na carteira, junto com os documentos do caminhão.
De vez em quando, principalmente nas vésperas de Natal, passo pela estrada de Campinas a Ribeirão e olho para o acostamento. Nunca mais vi ninguém pedindo carona naquele trecho. Mas sempre que chove forte na véspera do Natal, sinto um cheiro de alfazema na cabine. Desde aquele dia, eu nunca mais passei por alguém na chuva sem parar para oferecer ajuda. Relato 3. Peguei uma carga de material escolar em Santos e quando cheguei no destino, o romaneio dizia que eu estava transportando brinquedos para um orfanato que fechou na década de 80. As crianças que me receberam usavam uniformes que não se fabricam mais há 40 anos. Agosto de 2018, pleno inverno. A carga era simples. Material escolar da editora Abril, saindo do Porto de Santos com destino a uma escola em Sorocaba. Cadernos, lápis, borrachas, nada que chamasse atenção. O romaneio estava certinho, tudo conferido. E eu tinha feito essa rota dezenas de vezes. Saí de Santos no finalzinho da tarde, pegando aquele trânsito pesado da Anchieta. O GPS marcava 2 horas até Sorocaba, mas com o trânsito eu sabia que levaria pelo menos 3. A carga estava bem amarrada, o caminhão rodando liso, tudo normal. Foi quando entrei na Raposo Tavares que as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro, a estrada. Parecia diferente, mais estreita, com menos faixas. As placas tinham um formato que eu não reconhecia, meio quadradas, com letras que pareciam ter sido pintadas à mão. O movimento estava fraco para um horário de pico. Pensei que fosse impressão minha. 40 anos de estrada, às vezes a gente fica meio paranoico. Mas quando parei no posto para abastecer, vi que até as bombas eram diferentes. Mais antigas, com aqueles mostradores mecânicos que faziam barulho quando rodavam os números. O endereço no romaneio era Orfanato Santo Antônio, Rua das Flores, 234, Sorocaba. Coloquei no GPS, mas ele não reconheceu. Perguntei para o frentista e ele disse que conhecia a rua, mas não sabia de nenhum orfanato por lá. Segui as indicações dele mesmo. A Rua das Flores ficava num bairro antigo, de casas pequenas e ruas de paralelepípedo. Quando cheguei no número 234, quase não acreditei. Era um prédio grande, de 3 andares, com uma placa desbotada. Orfanato Santo Antônio, fundado em 1952. Parei o caminhão na frente e buzinei. Em poucos segundos, várias crianças apareceram nas janelas. Meninos e meninas de uniformes azul marinho, bem arrumados, todos sorrindo e acenando. Uma freira veio até o portão, uma senhora baixinha de hábito tradicional. Boa tarde, motorista. Deve ser a entrega dos brinquedos, não é? Brinquedos? Abri o romaneio para conferir. Estava escrito lá, com todas as letras, brinquedos diversos. Doação para o Orfanato Santo Antônio. Data 15 de agosto de 1983. Assinatura Irmã Cecília Moraes. Irmã, tem algum engano aqui. Minha carga é material escolar, não brinquedos. Ela sorriu daquele jeito que as freiras sorriem quando acham que você está fazendo gracinha. Claro que são brinquedos, filho. As crianças estão esperando há semanas. E você, onde nos ouve? Já passou por algo estranho na estrada? Escreve nos comentários, quero muito saber. Abri a carroceria para mostrar que era material escolar mesmo. Quando levantei a lona, quase caí para trás. Não tinha mais caderno nenhum. Eram caixas de brinquedos, carrinhos de madeira, bonecas de pano, peões coloridos, jogos de tabuleiro. Tudo com cara de artesanal, daqueles brinquedos que se faziam antigamente. As crianças vieram correndo, todas disciplinadas em fila. Os meninos tinham cabelo cortado bem baixinho, estilo militar. As meninas usavam trancinhas e laços nos cabelos. Todos falavam, obrigado, tio, e Deus lhe pague, com aquela educação antiga que quase não se vê mais. Ajudei a descarregar tudo. A irmã Cecília, que não deveria ter mais de 40 anos, mas falava como se tivesse 80, me ofereceu um café. Sentamos na varanda, vendo as crianças brincarem no pátio. Faz tanto tempo que elas não ganhavam brinquedos novos, disse ela.
Desde que o governo cortou as verbas, está difícil, mas Deus sempre manda alguém para ajudar. Perguntei sobre a data do romaneio de 83. Ela riu. Ah, isso deve ser erro da papelada. Vocês motoristas sempre reclamam da burocracia, né? Fiquei ali mais 1 hora, tomando café e vendo as crianças brincarem. Quando me despedi, a irmã Cecília me deu um envelope. É uma cartinha de agradecimento das crianças. Abra só quando chegar em casa. Saí do orfanato com aquela sensação estranha de quem viveu algo que não consegue explicar. Quando voltei para Raposo, a estrada estava normal de novo. Faixas modernas, placas digitais, trânsito pesado. Em casa, abri o envelope. Era uma foto das crianças segurando os brinquedos, todas sorridentes. No verso estava escrito: Obrigado, tio motorista. Agosto de 83. Orfanato Santo Antônio. No dia seguinte, voltei à Rua das Flores. No número 234, havia apenas um terreno baldio com uma placa: vendido. Perguntei para os vizinhos sobre o orfanato. Uma senhora idosa disse que tinha existido ali sim, mas fechou nos anos 80, quando as crianças foram transferidas para outras instituições. A irmã Cecília era uma santa, disse ela. Cuidou daquelas crianças até o último dia. Ainda tenho a foto guardada. Às vezes olho para ela e me pergunto se aquelas crianças encontraram família, se cresceram felizes. E sempre que passo por Sorocaba, dou uma olhada na Rua das Flores. Desde aquele dia, eu nunca mais transportei uma carga sem conferir 2 vezes o que está na carroceria. Relato 4. Parei numa lanchonete na Fernão Dias e pedi um café simples. A moça encheu minha térmica e quando cheguei em Belo Horizonte, 8 horas depois, o café ainda estava quentinho e a térmica nunca ficou vazia. Bebi café durante 3 dias, seguidos da mesma garrafa. Maio de 2020, bem no auge da pandemia. Eu estava fazendo São Paulo-Belo Horizonte, transportando material hospitalar. Era uma época difícil, poucos lugares abertos, muitos postos fechados e os caminhoneiros eram meio que invisíveis. A gente trabalhava, mas parecia que o mundo tinha esquecido da gente. Saí de São Paulo de madrugada, por volta das 4 horas. O trânsito estava vazio, coisa rara na Fernão Dias. Até parecia filme apocalíptico, sabe? Só eu e mais alguns caminhões cortando a neblina fria da serra. Por volta das 10 da manhã, já estava precisando de um café forte. Parei numa lanchonete pequena, desses familiares, logo depois do pedágio de Atibaia. O lugar era simples: 4 mesas de fórmica, um balcão com alguns salgados e uma máquina de café que já devia ter uns 20 anos. A dona era uma senhora de uns 50 anos. Cabelo grisalho preso num coque, avental florido. Tinha aquela cara de quem acordou cedo a vida inteira para servir café quente para quem passa pela estrada. Bom dia, motorista. Vai querer alguma coisa? Um café bem forte, por favor. E se puder encher minha térmica também? Coloquei a térmica no balcão. Era uma garrafa velha, dessas de metal, que tinha ganhado de um amigo caminhoneiro anos atrás. Segurava bem o calor, mas nada demais. A senhora pegou a térmica, examinou ela com cuidado, como se estivesse avaliando alguma coisa. Depois sorriu e disse: Essa é uma térmica boa. Vai manter seu café quentinho por muito tempo. Ela encheu a garrafa até a borda, daquele café preto forte que só mineiro sabe fazer. O cheiro tomou conta da lanchonete inteira. Paguei, agradeci e segui viagem. O estranho começou umas 2 horas depois. Parei para descansar e resolvi tomar um gole do café. Estava quentinho, como se tivesse acabado de sair da máquina. Normal, pensei. Térmica boa mesmo. Mas quando cheguei em Belo Horizonte, depois de 8 horas de viagem, o café continuava quente. E o que era mais estranho, a térmica parecia estar cheia de novo. Tinha certeza de que tinha tomado pelo menos uns 3 ou 4 goles pelo caminho. E você, onde nos ouve, já passou por algo estranho na estrada? Escreve nos comentários, quero muito saber. Continuava quentinho, com aquele sabor forte e encorpado. E a térmica continuava cheia.
No dia seguinte, peguei a carga de volta e bebi café da mesma garrafa durante toda a viagem. Sempre quente, sempre na mesma quantidade. Era como se a térmica se reenchesse sozinha. Isso durou 3 dias. 3 dias bebendo o mesmo café que nunca esfriava e nunca acabava. No 3º dia, comecei a achar que estava ficando louco. Parei num posto e comprei outro café, só para comparar. O novo café estava normal. Esquentou e esfriou como qualquer outro. Mas o da térmica continuava lá, infinito e sempre quente. Resolvi voltar à lanchonete da Fernão Dias para conversar com a senhora. Quando cheguei lá, encontrei o lugar fechado. Não estava fechado temporariamente, estava abandonado. Vidros sujos, placa desbotada, mato crescendo no estacionamento. Perguntei no posto ao lado sobre a lanchonete. O frentista, um rapaz novo, disse que fazia meses que estava fechada. A dona Geralda, que tomava conta ali, morreu no começo da pandemia. Era uma senhora muito boa, sempre ajudava os caminhoneiros. Dona Geralda. Não lembrava de ter perguntado o nome dela, mas sabia que era exatamente a pessoa que tinha me servido. Ela morreu quando? Perguntei. Em março, rapaz. Faz uns 2 meses já. 2 meses. Eu tinha parado lá em maio. Voltei para o caminhão meio tremendo. Abri a térmica e o café ainda estava lá, quentinho, cheiroso. Tomei um gole e tinha exatamente o mesmo sabor de 3 dias atrás. Usei aquela térmica por mais uma semana. O café nunca acabou, nunca esfriou. Até que numa manhã, quando acordei no hotel em Curitiba, abri a garrafa e ela estava vazia. Completamente vazia, como se nunca tivesse tido café algum ali dentro. Tentei encher ela com café novo, mas voltou a ser uma térmica normal. Esquentava e esfriava, se esvaziava quando eu bebia. Guardo ela até hoje, essa térmica. De vez em quando passo pela Fernão Dias, paro no posto onde era a lanchonete da dona Geralda. O lugar continua fechado, mas às vezes sinto o cheiro de café fresco vindo de lá. Desde aquele dia, eu nunca mais reclamei de um café morno numa lanchonete de estrada. Relato 5. Passei por uma praça de pedágio na Presidente Dutra e paguei com cartão. O ticket que recebi estava datado de 3 anos no futuro e tinha o nome de uma concessionária que só seria criada em 2025. O valor estava em uma moeda que não existia no Brasil. Janeiro de 2022, logo depois do Ano Novo. Eu estava voltando de Resende com destino a São Paulo, caminhão vazio, aproveitando para fazer um tempo melhor na Dutra. Era começo de tarde, movimento tranquilo, daqueles dias que a estrada parece cooperar com a gente. Conhecia cada palmo daquela rodovia. 20 anos passando pela Via Dutra, sabia de cor onde ficava cada posto, cada pedágio, cada radar. Mas quando passou da altura de Queluz, vi uma coisa que me fez piscar os olhos várias vezes. Uma praça de pedágio nova, com aquelas cancelas modernas e umas placas que eu nunca tinha visto. A estrutura era impressionante. Parecia mais moderna que qualquer pedágio que já tinha passado. As cabines eram de vidro espelhado, com uns painéis digitais que mostravam informações em tempo real. Acima de tudo, uma placa grande. CCR Futura. Bem-vindo ao futuro da mobilidade. CCR Futura. Nunca tinha ouvido falar dessa concessionária. E olha que eu acompanho as notícias do setor. Sei quando muda concessão, quando inaugura pedágio novo. Aquilo ali tinha aparecido do nada. Diminui a velocidade e entrei na fila da cabine automática. Tinha outros caminhões na frente, todos passando normal, como se aquele pedágio sempre tivesse estado ali. Quando chegou minha vez, passei o cartão da empresa na máquina. A tela digital mostrou: obrigado por escolher a CCR Futura. Valor: R$ 45 digitais. Data: 15 de janeiro de 2025. Tenha uma viagem segura no futuro da mobilidade. Reais digitais, 2025. Olhei para o calendário do caminhão, 15 de janeiro de 2022. A máquina estava 3 anos adiantada e cobrando numa moeda que eu nunca tinha ouvido falar.
O ticket saiu da máquina normalmente. Papel comum, mas com uma impressão que parecia mais nítida, mais moderna. Guardei no bolso da camisa e segui viagem, pensando que era algum erro de sistema. Quando cheguei em São Paulo, fui direto para a transportadora acertar a prestação de contas. Mostrei o ticket do pedágio para a secretária, Dona Marlene, que cuidava da parte administrativa há 15 anos. Que pedágio é esse, Joaquim? CCR Futura? Nunca ouvi falar. Ela digitou no sistema da empresa, procurou nos cadastros de concessionárias. Nada. Ligou para outros caminhoneiros da frota perguntando sobre o pedágio novo na Dutra. Todos disseram que não tinha nenhum pedágio novo naquele trecho. E essa data aqui, ó, 2025. Deve ter dado defeito na máquina, disse ela. Mas o que mais me intrigava era aquilo de reais digitais. Pesquisei na internet, perguntei para outros caminhoneiros nos grupos do WhatsApp. Ninguém sabia de nada sobre uma nova moeda brasileira. No dia seguinte, fiz questão de passar pela Dutra de novo, só para conferir. Quando cheguei na altura de Queluz, onde tinha visto o pedágio, não havia nada. A estrada seguia reta, sem nenhuma praça de cobrança. Parei no acostamento e caminhei pela marginal, procurando algum sinal de construção, algum indício de que tinha havido uma obra ali. Nada. Como se aquele pedágio nunca tivesse existido. Conversei com um caminhoneiro conhecido que tinha passado por ali no mesmo dia, mais ou menos no mesmo horário. Rapaz, você deve ter sonhado. Não tem pedágio novo nenhum na Dutra. Mas o ticket estava lá, guardado na carteira. Papel real, tinta real, informações que eu não podia ter inventado. Nos meses seguintes, fui acompanhando as notícias sobre pedágios e concessionárias. Em março de 2022, saiu uma reportagem no G1 sobre os planos de modernização da Via Dutra. Uma das empresas mencionadas como possível licitante era a CCR, que estava desenvolvendo um projeto chamado Mobilidade do Futuro. Em setembro do mesmo ano, o governo anunciou que estava estudando a implementação de uma moeda digital nacional, que se chamaria Real Digital. A previsão era de que entrasse em operação em 2025. Guardo aquele ticket até hoje como se fosse um documento histórico. Às vezes pego ele e fico olhando, tentando entender como passei por um pedágio que só existiria 3 anos depois. Paguei com uma moeda que ainda não tinha sido criada. Desde então, sempre que passo pela Dutra, na altura de Queluz, diminuo a velocidade e olho para o lado direito da pista. Procuro sinais daquela estrutura futurística, daquelas cabines de vidro espelhado. E sempre me pergunto, será que um dia vou passar por ali de novo e encontrar o pedágio exatamente como estava naquele 15 de janeiro que ainda não tinha chegado? Desde aquele dia, eu nunca mais duvidei que o tempo, na estrada, funciona de um jeito diferente. Relato 6. Estava subindo a Serra de Petrópolis quando uma música começou a tocar em todos os canais do rádio PX. Era uma cantiga antiga que meu avô cantava quando eu era criança, mas nunca tinha ouvido no rádio. Todos os caminhoneiros da região estavam ouvindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Era uma terça-feira de setembro de 2021, final de tarde. Eu subia a Serra de Petrópolis com uma carga de móveis vindos do Rio, destino Juiz de Fora. A BR-040 estava tranquila, aquele friozinho gostoso de serra começando a entrar pela janela. O caminhão estava bem regulado, subindo a serra sem forçar. E eu estava ouvindo o PX no canal 19, acompanhando a conversa dos colegas. De repente, no meio de uma conversa sobre fiscalização, a transmissão cortou. Não era interferência comum, daquelas que a gente conhece. Era como se alguém tivesse tomado conta do canal. E então começou uma música. Não era música de rádio comum. Era uma cantiga antiga, dessas que se cantava em volta da fogueira nas fazendas do interior. A voz era de um homem idoso, acompanhada por um violão simples e uma harmônica.
A melodia me deu um arrepio na espinha porque era exatamente igual a uma que meu avô cantava quando eu era criança. Pela estrada afora eu vou bem sozinho, levar a vida que o destino me deu. Uma cabrocha que eu tinha, fugiu com outro e me deixou. A meu avô cantava essa música quando voltava do trabalho, nos anos 70, quando eu tinha uns 7, 8 anos. Ele era ferroviário aposentado e às vezes pegava carona com caminhoneiros. Sempre dizia que tinha aprendido aquela cantiga com um motorista muito antigo, de uma época em que os caminhões ainda eram a corda. Mudei de canal no PX para ver se a música parava. Canal 20, a mesma música. Canal 21, a mesma voz, a mesma melodia. Testei todos os canais, do 1 ao 40. Em todos eles, a mesma cantiga tocando. Peguei o microfone e chamei. Alô, alô, algum colega está ouvindo essa música no PX? Imediatamente várias vozes responderam. Tô sim, parceiro. Que música estranha é essa? Aqui também tá tocando, em todos os canais. Rapaz, essa cantiga parece ser muito antiga. E você, onde nos ouve? Já passou por algo estranho na estrada? Escreve nos comentários, quero muito saber. Um caminhoneiro que se identificou como Zé Mineiro disse que conhecia a música. Meu pai cantava isso nos anos 50. Era uma cantiga de caminhoneiro muito antiga, de quando os caras faziam Rio-São Paulo em 2 dias. Outro colega comentou que estava descendo a serra no sentido contrário e também estava ouvindo. Tá tocando para todo mundo na região, pessoal. Deve ser algum equipamento potente transmitindo. A música tocou por uns 15 minutos. Sempre a mesma cantiga, sempre a mesma voz. De vez em quando parecia que tinha outras vozes acompanhando, como se fosse um coral de caminhoneiros cantando junto. Vozes masculinas, maduras, daquelas que já rodaram muito asfalto. Quando a música terminou, houve uns segundos de silêncio total no PX. Depois, a voz voltou, mais clara agora. Para todos os companheiros da estrada, que São Cristóvão os acompanhe sempre. Boa viagem a todos. Depois disso, o PX voltou ao normal. As conversas recomeçaram, cada canal com sua transmissão habitual. Mas todos os caminhoneiros na região estavam comentando a mesma coisa. Que negócio estranho foi esse? Nunca vi nada igual em 20 anos de PX. Parecia a transmissão de outro mundo. Parei no posto do Alto da Serra e fui conversar pessoalmente com outros motoristas que estavam por lá. Todos tinham ouvido a mesma coisa. Um colega de Minas, o Toninho, disse uma coisa que me marcou. Rapaz, meu pai era caminhoneiro nos anos 60. Ele sempre contava que às vezes, de madrugada, captava umas transmissões estranhas no rádio. Vozes de caminhoneiros antigos que já tinham morrido, ainda conversando na estrada. Quando cheguei em Juiz de Fora, liguei para minha mãe e perguntei sobre a música que meu avô cantava. Ela confirmou, era exatamente aquela cantiga. Seu avô dizia que tinha aprendido com um caminhoneiro muito antigo, um tal de João Estradeiro, que transportava café nos anos 40. Dizia que o João tinha morrido num acidente na Serra de Petrópolis, mas que a música dele continuava viva. João Estradeiro. Pesquisei na internet, mas não encontrei nada. Perguntei para caminhoneiros mais velhos, aqueles que conhecem a história da profissão. Alguns lembravam vagamente do nome, sempre associado a lendas da estrada. Nos dias seguintes, fiquei atento ao PX, sempre que passava pela Serra de Petrópolis. Nunca mais ouvi a música, mas sempre que passo por ali no final de tarde, especialmente quando está fazendo aquele friozinho de serra, sintonizo todos os canais, esperando ouvir de novo aquela cantiga. Às vezes, quando estou sozinho na cabine, de madrugada, eu mesmo canto a música que meu avô me ensinou. E tenho a impressão de que outras vozes estão cantando junto. Vozes de caminhoneiros que já passaram por essas estradas antes de mim. Desde aquele dia, eu nunca mais subo a Serra de Petrópolis sem ligar o PX no volume máximo. Relato 7. Estava na BR-116.
Indo de Vitória da Conquista para Salvador, quando percebi que as placas de quilometragem começaram a diminuir em vez de aumentar. O GPS mostrava que eu estava indo na direção certa, mas as placas indicavam que eu estava se afastando do destino. Março de 2019, início de outono. Eu transportava equipamentos industriais de Vitória da Conquista para Salvador, pela BR-116. Uma rota que já tinha feito dezenas de vezes, sempre sem problemas. Era final de tarde quando saí de Conquista, pretendendo chegar em Salvador bem cedinho no dia seguinte. A estrada estava boa, movimento normal, caminhão carregado, mas rodando bem. Quando passou de Jequié, já era noite fechada. Parei num posto para abastecer e conferir a carga. Tudo certinho, ainda faltavam uns 200 quilômetros para Salvador. Voltei para a estrada e comecei a prestar atenção nas placas de quilometragem, como sempre faço. É um hábito antigo. Ver as placas diminuindo é como ver o destino se aproximando. Dá uma sensação boa de dever cumprido. As primeiras placas estavam normais. Salvador, 180 quilômetros. Salvador, 165 quilômetros. O GPS confirmava. Eu estava na rota certa, no horário previsto. Mas depois de passar por uma curva longa entre dois morros, vi uma placa que me fez frear na hora. Salvador, 190 quilômetros. 190? Tinha acabado de passar por uma de 165. Como podia estar aumentando a distância? Pensei que tinha lido errado, que podia ser reflexo dos faróis na placa. Continuei dirigindo, prestando mais atenção. A próxima placa confirmou meus temores. Salvador, 205 quilômetros. O GPS continuava indicando que eu estava na direção correta, que faltavam cerca de 150 quilômetros. Mas as placas da estrada diziam o contrário. Era como se eu estivesse andando para trás, me afastando de Salvador. Parei no acostamento e liguei para a transportadora. Seu Antônio, tô numa situação estranha aqui na 116. As placas estão mostrando quilometragem errada. Como assim, Valdeci? As placas dizem que tô me afastando de Salvador, mas o GPS diz que tô na rota certa. Rapaz, você deve estar confuso. Já é tarde, para num posto e descansa um pouco. Desliguei o telefone, mas resolvi continuar. Afinal, o GPS não mente, né? Moderno, atualizado, sempre certinho. As placas deviam estar com problema, talvez vandalismo ou erro de instalação. E você, onde nos ouve, já passou por algo estranho na estrada? Escreve nos comentários, quero muito saber. Rodei mais uma hora, sempre conferindo as placas. Salvador, 220 quilômetros. Salvador, 235 quilômetros. Salvador, 250 quilômetros. Cada placa que passava aumentava a distância, mas o GPS insistia. Prossiga em frente. Destino a 80 quilômetros. Comecei a suar frio. 20 anos de estrada e nunca tinha visto uma coisa dessas. Era como se existissem duas realidades diferentes. A do GPS, que dizia que eu estava quase chegando, e a das placas, que dizia que eu estava indo embora. Resolvi parar no primeiro posto que encontrasse. Uns 20 minutos depois, avistei as luzes de um posto pequeno, daqueles familiares que ainda resistem nas estradas do interior. Entrei, estacionei e fui falar com o frentista. Boa noite, amigo. Que horas, Salvador daqui? Ele me olhou com uma cara estranha. Salvador. Rapaz, você está indo na direção errada. Salvador é para lá. Apontou para trás, na direção de onde eu tinha vindo. Como assim? O GPS está dizendo que é para frente. GPS às vezes erra, amigo. Salvador é para lá, umas 4 horas de viagem. Peguei o mapa rodoviário que tinha no caminhão daqueles antigos de papel. Conferiu. Eu estava realmente na direção errada. Mas como? Tinha saído de Vitória da Conquista, peguei a BR-116 no sentido correto, sempre segui as placas. O frentista, um senhor de uns 60 anos, veio conversar comigo. Motorista, você tá com cara de quem viu assombração. Contei para ele sobre as placas de quilometragem. Ele balançou a cabeça como se já tivesse ouvido aquela história antes. Rapaz, isso acontece às vezes nesse trecho. Tem caminhoneiro que entra numa espécie de loop.
As placas ficam confusas, o cara perde a noção da direção. Já aconteceu com outros? Já sim, principalmente de madrugada, quando o cara tá cansado. A estrada meio que engana a gente. Tem uns trechos aqui que são iguais. O cara pensa que tá indo pra frente, mas tá dando volta. Olhei no GPS de novo. Agora mostrava que eu estava realmente longe de Salvador, na direção oposta. Como se, de repente, tivesse voltado ao normal. Fiz o retorno e comecei a voltar pela mesma estrada. As placas agora estavam certas. Salvador, 320 km. Salvador, 305 km, diminuindo normalmente. O GPS confirmava a direção correta. Cheguei em Salvador às 6 da manhã, com 3 horas de atraso. Quando fui explicar o atraso para o cliente, ele riu. Ah, você pegou o trecho das placas malucas. Isso acontece mesmo. Tem uns caminhoneiros que ficam rodando a madrugada inteira naquele pedaço. Nunca consegui entender direito o que aconteceu naquela noite. Se foi cansaço, se foi algum problema nas placas, se foi a estrada mesmo que tem alguma coisa estranha. Mas desde então, sempre que passo por aquele trecho da BR-116 de madrugada, presto atenção dobrada nas placas. E sempre levo um mapa de papel no porta-luvas, além do GPS. Porque às vezes a tecnologia falha e só mesmo a experiência da estrada pode nos guiar para casa. Desde aquele dia, eu nunca mais confiei completamente em GPS quando estou cansado de madrugada. Relato 8. Encontrei uma agenda perdida num posto da Regis Bittencourt e resolvi devolver para o dono. O nome na capa era João da Silva, mas todas as anotações eram de 1987. O estranho é que a agenda continuava me levando a caminhoneiros reais, que existiam mesmo, mas que tinham uma história com esse João que ninguém lembrava direito. Novembro de 2020, pleno período da pandemia. Eu estava descendo para Santos com uma carga de papel, parando para descansar num posto da Regis Bittencourt, na altura de Miracatu. Era um daqueles postos antigos, meio esquecidos, que ainda resistem na beira da estrada. Quando voltava do banheiro, vi uma agenda jogada no chão perto das mesas do refeitório. Uma agenda de couro marrom, meio desgastada, com o nome João da Silva gravado na capa. Nada muito elaborado, um daqueles nomes comuns que tem aos milhares por aí. Peguei a agenda pensando em entregar no balcão, caso alguém procurasse. Mas quando abri para ver se tinha algum telefone de contato, me deparei com uma coisa estranha. Todas as anotações eram de 1987. Não era uma agenda antiga que alguém estava usando de novo. As anotações estavam frescas, com caneta azul, letra caprichada, mas todas as datas eram de 1987. 15 de março, entregar carga em Ribeirão. 22 de março, aniversário da Marilda. 30 de março, revisão do caminhão em Campinas. A agenda estava cheia de anotações, nomes, telefones, endereços, tudo muito detalhado, como se o cara fosse muito organizado. Tinha até desenhos pequenos nas margens, caminhõezinhos, mapas de rotas, anotações sobre postos de gasolina. Resolvi tentar encontrar o dono. Comecei pelos nomes mais mencionados na agenda. O primeiro era Toninho do Scania, Tel, 11. 1555 1234. Liguei de um orelhão. Alô? Boa tarde. Estou procurando o João da Silva. Achei uma agenda dele. João da Silva? Rapaz, conheço vários João da Silva. Esse é caminhoneiro. Na agenda tem seu nome como contato. Houve um silêncio do outro lado. Peraí, você disse agenda? Que ano? 1987. Outro silêncio, mais longo. Meu amigo, você tá me dando um arrepio aqui. Teve sim um João da Silva que eu conheci nos anos 80. Caminhoneiro, cara muito gente boa. Mas ele morreu faz tempo, rapaz. Acidente na Fernão Dias, em 88 ou 89. Senti um frio na espinha. O senhor tem certeza? Absoluta. Inclusive fui no enterro. Mas como é que você tem uma agenda dele de 87? E por que tá me ligando agora? E você, onde nos ouve? Já passou por algo estranho na estrada?
Escreve nos comentários, quero muito saber. Desliguei o telefone meio tremendo. Peguei a agenda e procurei outro nome. Zeca do Volvo, Transportes Aliança. Esse telefone não estava mais em funcionamento. Tentei um terceiro. Manuel Carroceria, São Bernardo. Transportes do Manuel. Boa tarde, estou procurando informações sobre um caminhoneiro chamado João da Silva. João da Silva. Rapaz, esse nome não me é estranho, não. O que você quer com ele? Expliquei sobre a agenda. O Manuel ficou quieto por um tempo. Olha, teve um João da Silva que era cliente aqui no final dos anos 80. Cara trabalhador, sempre certinho nos pagamentos. Mas ele morreu num acidente. Deve fazer uns 30 anos já. Por que você está procurando ele? Achei uma agenda com anotações de 87, muito detalhada, como se tivesse sido escrita recentemente. Isso é estranho, viu? Muito estranho. O João sempre carregava uma agenda de couro marrom, igualzinha a que você está descrevendo. Era meio obcecado com organização. Passei o resto do dia ligando para os números da agenda. Dos 20 telefones que tentei, 12 ainda funcionavam. Todos conheciam João da Silva. Todos confirmavam que ele tinha morrido no final dos anos 80. E todos achavam muito estranho eu estar com uma agenda dele. O mais impressionante era a precisão das informações. A agenda tinha anotações sobre entregas que realmente aconteceram. Eventos que os caminhoneiros lembravam, detalhes que só mesmo quem viveu aquela época poderia saber. Um dos caminhoneiros, o seu Dirceu, me pediu para encontrá-lo pessoalmente. Marcamos num posto em Campinas. Mostra essa agenda aí, disse ele assim que me viu. Folheou as páginas com cuidado, como quem estava revendo um álbum de fotografias. Rapaz, essa letra é do João mesmo, e essas anotações, olha aqui, ó. 15 de junho, encontro em Campinas com Dirceu. Foi exatamente no dia 15 de junho de 87 que eu encontrei com o João aqui nesse posto. A gente combinou uma parceria para levar carga para o Nordeste. O senhor lembra disso depois de mais de 30 anos? Lembro porque foi um dia importante. Fechamos um negócio bom e o João anotou tudo nessa agenda. Ele sempre dizia que a memória da gente falha, mas o papel não mente. Seu Dirceu pegou a agenda e apontou para uma anotação no final. Dezembro, revisar freios antes da viagem para BH. Importante. Olha isso aqui, disse ele com a voz meio embargada. Se o João tivesse seguido essa anotação, talvez não tinha acontecido o acidente. Os freios falharam na descida da serra. Foi exatamente isso que matou ele. Fiquei com a agenda por mais alguns meses, tentando entender como ela tinha parado no posto em 2020. Levei para alguns caminhoneiros mais velhos, que confirmaram várias das informações anotadas. Até que numa noite, sonhei com um homem de meia idade, cabelo grisalho, sorriso bonito. No sonho, ele me agradecia por ter devolvido a agenda para os amigos. Agora eles vão lembrar de mim direito, disse ele. No dia seguinte, abri a agenda e todas as páginas estavam em branco. Papel limpo, como se nunca tivesse sido usada. Desde aquele dia, sempre que passo por um posto e vejo alguma coisa perdida no chão, pego e tento devolver para o dono. Relato 9. Parei para comer numa lanchonete na BR-381 e vi um retrato na parede de um caminhoneiro que parecia muito com meu pai. A dona do lugar disse que era foto de um cliente antigo que morreu há 20 anos, mas que era igualzinho a mim quando jovem. Abril de 2018, outono, eu estava subindo de Belo Horizonte para São Paulo pela BR-381. Carga leve, pneus novos, caminhão rodando que era uma beleza. Por volta do meio-dia, à altura de Betim, comecei a sentir fome e resolvi parar numa lanchonete que conhecia de passagens anteriores. Era um lugar simples, familiar, daqueles que a gente sabe que a comida é boa só de sentir o cheiro. A Dona Rosa, uma senhora de uns 60 anos, sempre me tratava bem. Lembrava que eu gostava de frango à milanesa com arroz e feijão.
Sentei na mesa de sempre, perto da janela, de onde dava para ficar de olho no caminhão. Enquanto esperava o prato, fiquei olhando as fotos na parede. Era uma galeria de caminhoneiros. Fotos antigas, algumas em preto e branco, outras já desbotadas pelo tempo. Clientes antigos, explicou uma vez a Dona Rosa. Foi quando meu olho bateu numa foto em particular. Um homem jovem, de uns 25 anos, em pé ao lado de um Scania azul. Cabelo ondulado, bigode bem aparado, aquele jeito de se vestir dos anos 80. O que me chamou a atenção era a semelhança comigo. Não era parecido, era idêntico. Era como se estivesse vendo uma foto minha de 20 anos atrás. Só que eu nunca tinha posado para aquela foto, nunca tinha tido aquele caminhão, nunca tinha usado aquele tipo de camisa. Dona Rosa, chamei. Quem é esse rapaz da foto ali? Ela veio até minha mesa, seguiu meu olhar até a parede e sorriu com tristeza. Ah, esse era o Benedito. Benê, como a gente chamava. Um menino muito bom, muito trabalhador. Era? Morreu faz uns 20 anos, coitado. Acidente na Serra de Ouro Branco. Deixou mulher e 2 filhos pequenos. Senti um aperto no peito. A semelhança era perturbadora. O senhor conhece bem ele? Conheci, sim. Vinha aqui toda semana, sempre na mesma mesa que você está sentado. Comia sempre a mesma coisa. Frango à milanesa com arroz e feijão. Igualzinho você. O aperto no peito aumentou. Igualzinho eu como. É, filho, você me lembra muito ele. Desde a primeira vez que você veio aqui, pensei nisso. O jeito de falar, de sentar, até o pedido é igual. Por isso que eu sempre me lembro de você. Pedi para ela me contar mais sobre o Benê. Segundo Dona Rosa, ele era de Barbacena, trabalhava com transporte de gado, sempre muito educado e prestativo. Tinha uma cicatriz pequena no queixo, resultado de uma briga quando era adolescente. Passei a mão no meu queixo. A mesma cicatriz estava lá, no mesmo lugar. Dona Rosa, posso ver a foto de perto? Ela desenganchou o quadro da parede e trouxe para minha mesa. A semelhança era ainda mais impressionante de perto. Era como olhar no espelho, só que vestindo roupas de outra época. Que estranho, murmurei. O que é estranho, filho? Esse homem parece muito comigo. Dona Rosa olhou para a foto, depois para mim, depois para a foto de novo. Ficou em silêncio por um tempo longo, como se estivesse processando alguma coisa. Agora que você falou, Nossa Senhora, a semelhança é mesmo impressionante. Você não seria parente dele, seria? E você, onde nos ouve? Já passou por algo estranho na estrada? Escreve nos comentários, quero muito saber. Não sei, Dona Rosa. Meu pai também era caminhoneiro, mas morreu quando eu era criança. Minha mãe nunca falou muito sobre a família dele. Como era o nome do seu pai? Benedito. Benedito dos Santos. Dona Rosa deixou o quadro cair. Por sorte, eu consegui segurar antes de bater no chão. Seu pai chamava Benedito dos Santos? Chamava. Por quê? Filho, esse rapaz da foto era Benedito dos Santos. Benê dos Santos, de Barbacena. Senti o mundo girar. Meu pai era mesmo de Barbacena. Morreu quando eu tinha 8 anos, num acidente de caminhão. Minha mãe sempre disse que foi numa serra, mas nunca soube qual. Dona Rosa, que ano o senhor disse que ele morreu? 1998, no dia 15 de setembro de 98. Meu pai morreu no dia 15 de setembro de 1998. Eu tinha 8 anos e lembro como se fosse ontem. Minha mãe chorando no telefone, dizendo que tinha sido um acidente na serra. Fiquei olhando para a foto por um tempo que pareceu eterno. Era meu pai jovem, num tempo que eu nunca conheci, num lugar onde ele parava para comer sempre na mesma mesa onde eu estava sentado. Ele vinha aqui há quanto tempo? Perguntei com a voz embargada. Uns 10 anos, mais ou menos, desde que eu abri a lanchonete. Toda semana passava por aqui. Um menino de ouro, sério, trabalhador. Falava sempre dos filhos, da família. Ele falava dos filhos? Falava. Tinha 2 meninos. O mais velho devia ter uns 8 anos quando ele morreu.
Dizia que queria que o menino estudasse, não seguisse a vida de caminhoneiro. Dizia que a estrada era perigosa demais. Comecei a chorar ali mesmo, na mesa da lanchonete. Dona Rosa sentou do meu lado e ficou fazendo carinho na minha cabeça, como uma avó faz. Ele seria muito orgulhoso de você, filho. Você seguiu o caminho que ele fazia, mas seguiu com cuidado, com responsabilidade. Levei a foto comigo, com a permissão da Dona Rosa. Até hoje ela está no painel do caminhão, ao lado dos outros santos protetores. Às vezes, quando estou dirigindo sozinho de madrugada, olho para ela e imagino meu pai jovem rodando essas mesmas estradas. Nunca mais comi frango à milanesa sem lembrar dele. Desde aquele dia, sempre que passo pela lanchonete da Dona Rosa, paro para um café e uma conversa sobre o homem que me ensinou a amar a estrada, mesmo sem estar aqui para me ensinar. Relato 10. Peguei um passageiro na rodoviária de Goiânia que esqueceu um caderno no caminhão. Quando abri para procurar algum contato, encontrei uma lista com nomes de caminhoneiros e datas de morte. Meu nome estava na lista, com a data do dia seguinte. Outubro de 2017, início de primavera. Eu estava em Goiânia descarregando uma carga de fertilizantes e ia voltar vazio para São Paulo. Como sempre faço quando volto sem carga, parei na rodoviária para ver se alguém precisava de carona. É uma tradição antiga dos caminhoneiros. Ajudar quem precisa, porque a gente também já precisou. Vi um homem de uns 40 anos, bem vestido, segurando uma mala pequena e olhando meio perdido para os horários dos ônibus. Aproximei e perguntei se ele precisava de carona para São Paulo. Preciso sim, amigo. Muito obrigado. Quanto você cobra? Nada, rapaz. Só a companhia já me serve. Ele agradeceu várias vezes e subiu na cabine. Disse que chamava Paulo Roberto, que trabalhava com seguros e estava voltando de uma viagem de negócios. Conversa boa, pessoa educada, nada demais. Durante a viagem, falamos sobre estrada, sobre família, sobre a vida. Ele demonstrava conhecer bem o mundo dos caminhoneiros, sabia das dificuldades, dos perigos. Disse que o pai tinha sido motorista nos anos 60. Profissão perigosa, comentou em determinado momento. Nunca se sabe quando é a última viagem. Achei a frase meio estranha, mas não dei muita importância. Gente com parente caminhoneiro sempre tem essas preocupações. Umas 3 horas depois, na altura de Mogi Guaçu, ele disse que estava com sono e ia descansar um pouco. Recostou no banco e dormiu profundamente. Ronco pesado, como de quem não dormia há dias. Quando chegamos em São Paulo, no terminal do Barra Funda, ele acordou meio atordoado. Agradeceu a carona, pegou a mala e desceu. Na pressa, esqueceu um caderno pequeno que estava no porta-objetos. Era um caderno comum, de capa dura azul, daqueles que se compra em papelaria. Pensei em correr atrás dele, mas quando olhei, já tinha sumido no movimento da rodoviária. Levei o caderno para casa, pensando em procurar algum telefone de contato para devolver. Quando abri na primeira página, levei um susto. Era uma lista de nomes, todos de caminhoneiros com datas ao lado. José Carlos Mendes, 15 de março de 2015. Antônio Silva Santos, 22 de julho de 2016. Mário Luiz Pereira, 8 de dezembro de 2016. Roberto Carlos Fonseca, 31 de janeiro de 2017. A lista continuava por várias páginas, sempre o mesmo formato, nome completo e uma data. No total, eram uns 50 nomes. Todos pareciam ser de caminhoneiros, porque ao lado de alguns havia anotações como Scania Azul, Mercedes 1313, Volvo FH. Pensei que fosse uma lista de aniversários ou alguma agenda profissional. Mas quando cheguei nas últimas páginas, meu sangue gelou. Lá estava meu nome, Valdeci Aparecido da Silva, 23 de outubro de 2017. 23 de outubro de 2017. Era o dia seguinte. Minha primeira reação foi rir. Que coincidência estranha, alguém com meu nome exato na lista de um desconhecido. Mas quando vi a anotação ao lado,
Volvo FH 440 branco, o riso morreu na garganta. Era exatamente meu caminhão. Voltei às primeiras páginas e comecei a pesquisar alguns nomes na internet. O primeiro que encontrei foi José Carlos Mendes. A notícia estava no site de um jornal de Minas. Caminhoneiro morre em acidente na BR-040, 15 de março de 2015. A data batia exatamente com a anotação. Pesquisei o segundo nome, Antônio Silva Santos. Outra notícia, outro jornal. Motorista morre após capotamento na BR-116, 22 de julho de 2016. Data idêntica à do caderno. Pesquisei mais 5 nomes. Todos tinham morrido nas datas exatas que estavam anotadas. Todos em acidentes de trânsito. Todos caminhoneiros. Comecei a tremer. Aquela não era uma agenda comum. Era uma lista de mortes. E meu nome estava lá, com a data do dia seguinte. Liguei para minha mulher, tentando manter a voz calma. Márcia, não vai fazer viagem amanhã. Inventei que o caminhão estava com problema. Por quê? O que aconteceu? Não sabia como explicar sem parecer louco. Só não vai, tá bom? Fica em casa amanhã. Passei a noite em claro, folheando o caderno, pesquisando mais nomes. Todos confirmavam o padrão. Caminhoneiros mortos nas datas exatas das anotações. No dia seguinte, 23 de outubro, não saí de casa. Fiquei o dia inteiro no sofá, vendo televisão, sempre de olho no relógio. Cada hora que passava era um alívio. Às 6 da tarde, meu celular tocou. Era o Toninho, um colega caminhoneiro. Valdeci, você soube do acidente na Presidente Dutra? Que acidente? Um Volvo FH branco capotou na altura de Guarulhos. O motorista morreu na hora. Dizem que dormiu no volante. Meu coração disparou. Que horas foi isso? Umas 2 da tarde. Por quê? 2 da tarde. Exatamente o horário em que eu estaria passando por Guarulhos se tivesse feito minha viagem normal. Toninho, você sabe o nome do motorista? Não sei não. Só sei que era um Volvo branco igual o seu. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. No dia seguinte, procurei a notícia nos jornais. O motorista se chamava Valdemir Aparecido Silva. Quase meu nome. Dirigia um Volvo FH 440 branco. Exatamente meu caminhão. Voltei ao caderno. Meu nome continuava lá, mas agora tinha uma observação ao lado, escrita com letra diferente. Destino alterado, 23/10/2017. Tentei procurar o Paulo Roberto, o passageiro que esqueceu o caderno. Voltei à rodoviária, perguntei para funcionários, deixei recado, nada, como se ele nunca tivesse existido. Guardei o caderno numa gaveta e tentei esquecer, mas não conseguia. Sempre que olhava para ele, me perguntava: quantos outros caminhoneiros poderiam ter evitado seus destinos se soubessem o que estava escrito ali? 6 meses depois, resolvi fazer um teste. Peguei um dos nomes da lista que tinha data futura. Carlos Eduardo Martins, 15/04/2018. Procurei na internet, achei um caminhoneiro com esse nome que trabalhava em Campinas. Liguei para ele fingindo ser de uma empresa de seguros. Senhor Carlos, o senhor vai viajar no dia 15 de abril? Vou sim, por quê? É que tem uma promoção especial para viagens nesse dia. Inventei uma história sobre revisão de seguro. Consegui que ele adiasse a viagem por 2 dias. No dia 15 de abril, um acidente grave na BR-116 matou 2 caminhoneiros. Um deles dirigia exatamente o mesmo modelo de caminhão que o Carlos tinha. Fiz isso mais algumas vezes. Sempre encontrava um jeito de alertar os caminhoneiros sem parecer maluco. Nem sempre conseguia, mas quando conseguia, sempre acontecia algum acidente no trajeto que eles fariam. O caderno ainda está comigo. De vez em quando aparecem nomes novos, escritos com a mesma letra misteriosa. Sempre que vejo um nome conhecido, dou um jeito de avisar. Nem sempre acreditam, mas às vezes a semente da dúvida é suficiente para salvar uma vida. Nunca mais vi o Paulo Roberto. Às vezes me pergunto se ele era real ou se foi apenas um mensageiro.
Alguém destinado a me entregar aquele caderno. Desde aquele dia, eu nunca mais faço uma viagem sem consultar o caderno primeiro. Se algum desses relatos mexeu com você, deixa seu like e se inscreve. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo e trazendo novas histórias. Ative o sininho e compartilhe esse vídeo com um amigo caminhoneiro. Aposto que ele também tem uma história para contar. A estrada é um lugar misterioso, onde o tempo funciona diferente, onde o passado e o presente se encontram numa curva qualquer. Cada caminhoneiro que roda o Brasil tem pelo menos uma história que não consegue explicar, um encontro que mudou sua forma de ver a profissão. Essas histórias não são apenas relatos. São parte da alma da estrada brasileira. Pedaços de uma memória coletiva que passa de motorista para motorista, de geração para geração. São lembretes de que, mesmo na era do GPS e da tecnologia, ainda existem mistérios que só quem vive o asfalto consegue compreender. Continue rodando com segurança, respeitando a estrada e os companheiros de jornada. E lembre-se, toda vez que você liga o caminhão e pega a estrada, você não está apenas transportando uma carga. Você está carregando histórias, perpetuando uma tradição, fazendo parte de algo maior que nós mesmos. Até a próxima viagem. E que São Cristóvão proteja todos os caminhoneiros do Brasil.